reflexiva e útil, né, para o nosso processo de aprendizado. Bom, na obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, há um momento quando Saulo de Tarso, antes da conversão, vai com Sadoc, seu então amigo, à casa do caminho, para analisar de mais perto as atividades do cristianismo nascente. É importante a gente ressaltar que aquilo que Saulo já tinha de conhecimento não o fazia visitar a casa do caminho exatamente de coração aberto. Ele já tinha várias ideias preconcebidas de que talvez os caminheiros, como eram chamados, os apóstolos e os cristãos primitivos, que se uniam ao esforço apostolar depois da morte e ressurreição do Cristo, nesse esforço da igreja cristã primitiva, que eles estavam se excedendo nas supostas benesses que faziam, beneficências, por assim dizer. Para Saulo e Sadoc, era feitiçaria, blasfêmia, contrário, portanto, à lei de Moisés, e deveria ser repreendido com veemência, com bastante rigor, justamente por conta de Saulo perceber que essa era a forma esperada para um doutor da lei defender os princípios religiosos esposados pelo povo de Israel. Então, eles vão à casa do caminho cheios de ressalvas. Entretanto, são muito bem recebidos. Simão Pedro reserva os melhores lugares para eles. E, dentro em poucos instantes, eles observam aquela estrutura improvisada, extremamente rudimentar, um telheiro com catres espalhados por todos os cantos, cheio de pessoas com diversas necessidades, processos de enfermidade física, adoecimentos psicológicos e tantas outras privações, e um grande improviso no tratamento dessas demandas. Até que uma figura muito esperada sobe ao púlpito improvisado e é muito ovacionado, como se todos estivessem aguardando a sua presença. Era um homem jovem, por volta dos seus 23 anos de idade, que segue com uma postura ereta, senhor de si, e em derredor dos seus passos é cercado de muito carinho. As pessoas procuravam enaltecer-lhe a presença, justamente porque ele também, ao lado de Simão Pedro e dos outros apóstolos, se desdobrava para esse serviço de assistência. Era Estevão. E Estevão inicia uma inspirada pregação. E nessa pregação, que está narrada não apenas na obra Paulo e Estevão, mas também no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai nos lembrar o quanto Jesus é essa figura esperada exatamente pelas ovelhas de Israel, especialmente as desgarradas, aquelas que não estavam mais andando conforme o amor, conforme estava previsto, escrito no Antigo Testamento. E ele coloca Jesus numa condição talvez pouco usual para um israelita. A figura do Cristo como o bom pastor, que vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Ovelhas que conhecemos o Cristo. Ovelhas pertencentes talvez a outros apriscos, mas que estaremos um dia unidos a uma só voz, a um só rebanho, sob o influxo desse amor divino do Cristo. Porque, em verdade, o Cristo não veio fundar qualquer religião, senão a religião do amor, da renúncia, da compaixão. Então, Estevão nos lembra que se éramos escravos das imposições pelos raciocínios, hoje, após Cristo, nos tornamos livres pelo Evangelho que ele apresenta como proposta redentora para espíritos num estado ainda de imperfeição em que nos encontramos. O que significa dizer, se a vaidade intelectual um dia
nos pareceu mais significativa do que a necessidade de nossa elevação moral, da prática do Evangelho Redentor, e talvez, se ainda hoje nos pareça, hoje nós temos a condição de entender quão escravizante pode se tornar a cultura da inteligência, quando ela segue direcionada para a consolidação de interesses egoísticos e quando ela não é usada para a generosidade, as ações de beneficência, a colaboração mútua e a edificação de nobres propósitos. O interessante é que Estevão, naquele momento, estava sendo utilizado como instrumento divino para falar ao coração de Saulo de Tarso. E penso particularmente que muito antes do encontro de Jesus às portas de Damasco, aquela pregação foi o momento inicial quando Saulo começou a despertar para esse vazio existencial, para essa necessidade da busca real de Deus em sua vida. Era um coração sincero, fielmente dedicado ao Senhor, porém tinha, até aquele momento, utilizado a sua inteligência de uma forma um tanto quanto egoísta e orgulhosa para salvaguardar aquilo que ele cria que eram os interesses do Altíssimo, mas que, na verdade, eram interesses próprios. Aquele discurso de Estevão tira ele da zona de conforto. E a partir daquele momento, ele se defronta com aquele jovem franzino e percebe que ele é detentor de uma paz que ele mesmo, Saulo, tão fiel aos ensinamentos de Deus, desconhecia. Não lhe faltava essa argúcia psicológica dos raciocínios. Não lhe faltava o dom da oratória. Saulo era versado nos discursos para conseguir ter veemência sobre qualquer público em relação ao qual discursasse. O seu poder argumentativo era tal que ele conseguia dobrar aqueles mais preparados intelectualmente. Mas em Estevão, as palavras saíam com outro sabor, um sabor de verdade, de uma experiência viva em relação àquela mensagem desconhecida que naquele momento Saulo tinha um grave preconceito. Então Estevão vai lembrar que se a raça eleita de Israel havia guardado desde épocas imemoriais a luz do tabernáculo, ou seja, a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, desde o tempo do êxodo do Egito até a conquista da terra de Canaã, tornando-se o povo de Israel o povo mais forte, mais homogêneo de sua época, possuidores de uma grande certeza e da existência de Deus, também houveram se tornado os mais vaidosos, conservando um grande orgulho das suas concepções de verdade e de vida, conscientes da superioridade dos seus valores, mas às vezes usando isso para humilhar outros povos, como os gentios, demonstrando assim a sua vaidosa aristocracia espiritual. E a gente pensa se talvez, dentro inclusive do movimento espírita, a gente também não se comporte de um modo análogo, por já ter esse conhecimento das 3 revelações e por ter acesso pela ciência espírita de uma visão racional e objetiva, explicando os milagres do Evangelho e essas manifestações excepcionais que o Cristo veio nos testemunhar, se por vezes nós também não nos vangloriamos da nossa condição, achando equivocadamente que fora do Espiritismo não há salvação, deixando enfraquecer a nossa caridade. Porque, como vai nos revelar Emmanuel na obra Caminho da Luz, esta visão do povo eleito de Israel era uma grande ambivalência, era um grande paradoxo. Os israelitas da sua época se mantinham pouco acessíveis à comunhão com as demais raças. Não entendiam que o próximo era todo aquele que tinha algum tipo de necessidade que poderia ser atendida por um recurso seu, ou o contrário, que na minha condição de carecente, de necessitada, o próximo seria alguém, ainda que esposasse ideais e valores contrários aos meus, que viessem de uma origem completamente diferente,
que também tivesse recursos para que, numa ação colaborativa, pudesse me assistir. Porque geralmente, quando a gente pensa na caridade, nós nos colocamos automaticamente na posição daqueles que beneficiam. A posição privilegiada daquele que, do auge da sua condição melhor, ajuda o caído no chão, aquele que tem maior necessidade. E poucas vezes, como Cristo faz ao narrar a parábola do bom samaritano, que convida o doutor da lei a se colocar na posição de caído para vós. Quem é o próximo daquele que esteve caído no chão, nós nos colocamos na condição dos mendicantes, na condição daqueles que têm algum tipo de necessidade, de ordem material, de ordem espiritual, de qualquer ordem. Então, Israel, sem dúvida, era símbolo de uma fé soberana, robusta e imorredora. O monoteísmo, consolidado com os 10 mandamentos ou com o decálogo, recebidos por Moisés no Monte Sinai, foi uma grande evolução do pensamento religioso para o Deus único, Criador do universo, dos seres e de todas as coisas, para depois, em Jesus, essa concepção ser expandida para um Deus que é Pai de amor e bondade, até chegar na concepção do Consolador prometido, da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então Deus nos envia o seu Filho sem mácula, envia a resposta divina aos nossos anseios milenários, a revelação dos céus, que aclara os nossos caminhos, na figura de Jesus, que o povo eleito de Israel, genericamente falando, alguns, boa parte, não conseguiu perceber e perseguiu, levando-o preso e exigindo-lhe a morte. Jesus, entretanto, como emissário divino, veio ao antro das nossas dores amargas para iluminar a noite das nossas almas impenitentes, para que se desdobrassem no nosso coração horizontes de redenção, sementes que ele espalhou nos nossos corações e que talvez até hoje não tenham germinado, mas ele espera. Porque, como vai dizer Paulo de Tarso, muitos anos mais tarde, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, o amor é paciente, tudo espera, tudo suporta. Então, é este amor ágape que nós ainda estamos em vias de concretizar nas nossas ações. Então, o Messias atende aos problemas angustiosos da criatura humana, com a solução do amor que redime todos os seres, que purifica todos os pecados, na figura do Cordeiro de Deus que se imola para mostrar-nos a imortalidade da alma e a perspectiva de que nós possamos construir hoje esse trabalho de remissão de nós mesmos. A ponto de Kardec inserir no capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, um item, o 3º, falando sobre o Cristo, repetindo o que ele houvera dito, anotado no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Eu não os vim destruir, eu os vim cumprir. Porquanto, em verdade, eu vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. O iota é a 9ª letra do alfabeto grego. Como é a menor letra, passou a significar essa expressão uma quantidade ínfima. Ou seja, é como se Jesus dissesse: nada ficará de fora, nem sequer um iota, nem um ponto sequer. Tudo será cumprido através dos meus ensinos e, sobretudo, das minhas ações. Ou seja, as revelações divinas estão todas coadunadas de acordo com o mesmo princípio, que não é outro senão lançar sementes de esperança para que o amor brote nos corações humanos. Jesus não vinha como um revolucionário vulgar, e os seus discípulos não haveriam de se tornar curandeiros de corpos, mas como um realizador. Jesus era o preenchedor dos corações humanos com água viva para matar a nossa sede de conhecimento, a nossa fome de amor. Jesus vem como consolidador daquilo que já houvera sido semeado antes
por Moisés entre os judeus. E esta lei, o Pentateuco mosaico, conjunto dos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e também os livros dos profetas, falam de uma única temática, repetida, aliás, também no Novo Testamento: ensinar-nos a amar melhor. É como Kardec coloca na obra Gênese, capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, item 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, em se purificando, havia de se espalhar por sobre a terra. Por isso que na questão 282 da obra O Consolador, Emmanuel vai definir que, enquanto o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Ou seja, eu não tenho como me dizer cristã e espírita se eu não consigo acreditar na capacidade transformadora do ser espiritual, à medida que se evangelize. Ou seja, aperfeiçoe-se a si mesmo, desdobrando as edificações do mestre no terreno definitivo do espírito, utilizando uma expressão de Emmanuel. Então, todas as vezes que a gente faz esses julgamentos de bandido bom é bandido morto, do criminoso que tem um destino que não consegue ser recuperável, da terra que, para que possa melhorar, é preciso explodi-la e criá-la de novo do zero, eu não estou sendo nem espírita, nem cristã. Porque a proposta do Evangelho é justamente uma proposta de remissão, em que nós vamos nos trabalhando interiormente para essa renovação, para morrer aos poucos o homem velho e nascer de novo o homem novo. Só que essa ação, ela não é miraculosa, como se eu pegasse uma arma, qualquer que seja, uma marreta, para, por fim, depor essa estrutura, né, que hoje eu consigo experienciar a fim de que eu renasça de uma forma melhor, né? Não dá para atear fogo em quem a gente é e, como uma fênix, a gente ressurgir das cinzas. Esse processo se dá do ponto de vista simbólico, espiritual, mas essas transformações são paulatinas, mesmo porque o substrato para a transformação do homem novo, homem no sentido de ser humano, nada mais é do que o homem velho, que vai revendo seus maus pendores, suas más inclinações, substituindo alguns elementos para transformar-se aos poucos em alguém diferente. Não há cristão sem obras, sem frutos, sem testemunho e sem espírito de sacrifício. Aliás, essa é uma outra afirmativa de Emmanuel em uma de suas mensagens. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. O esforço de cristianização necessariamente pressupõe trabalho, morrer um pouco a cada dia para as minhas ilusões, para aquilo que diz respeito às concepções egoísticas, a fim de que eu transcenda. E no prólogo do Evangelho de João, ele inclusive vai dizer uma das expressões mais belas, mais bonitas relacionadas ao Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A figura do Verbo. Isso nos faz lembrar o livro de Gênesis, num dos seus primeiros versículos, quando o faça-se a luz foi o Verbo em operação para iniciar o processo de gênese espiritual e também material dos mundos. E é interessante porque quando nós analisamos os trechos, as palavras, as expressões em aramaico e hebraico e traduzimos para o português, a gente vê um coletivo
É como se Deus realmente, assim escrito no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, não tenha criado tudo quanto existe sozinho, mas tenha utilizado cooperadores em plano maior, como vai explicar o espírito André Luiz pela psicografia de Chico Xavier na obra Evolução em Dois Mundos, né? Então, é um coletivo, os anjos, os representantes, os refletores, os intermediários do pensamento divino, né, cocriaram junto com Deus tudo quanto existe, pelo influxo do seu verbo, não necessariamente um discurso, né, uma linguagem articulada por palavras, mas como se fosse esse pensamento traduzido, que foi refletido em ações de espíritos afins com o pensamento de Deus, cujo espírito purificado reflete o pensamento divino, sem deturpações, sem ruídos, do qual Jesus é o nosso exemplo mais próximo. Porque este verbo que esteve o tempo todo com Deus, representando essa comunhão divina de Jesus com o Pai, né? Acaba sendo traduzida na figura do enviado, do Filho unigênito, que vem sob o pálio do Pai Celestial, com o objetivo muito claro de dar a chance da criatura humana ascender, passar pelos processos humanos, a fim de seguir adiante no seu processo evolutivo. Então, desde o princípio de tudo quanto existe, o que implica dizer, no princípio do orbe, antes da concepção do próprio orbe, no planejamento de tudo quanto existe neste universo e quiçá em outros universos, Jesus já era perfeito. Jesus já havia passado por esses processos humanos. Então, de fato, esse irmão mais velho é um irmão extremamente capacitado, não só em termos intelectuais, mas sobretudo em termos morais. Temos muito a aprender com ele e como a evolução continua para sempre entre ele e nós, é marcado um abismo imenso que deve nos servir inclusive de estímulo para os nossos desafios proporcionalmente menores, a fim de que a gente se espelhe nesse modelo para repetir-lhe os exemplos. Então, João é expresso ao trazer esse Cristo interplanetário, dizendo que tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada foi feito. Ou seja, Jesus esteve ao lado do Pai Celestial em todos os momentos a partir de quando foi preparado para esse processo, sobretudo no que diz respeito à arquitetura, digamos assim, do nosso orbe terrestre, em que nós estamos vivendo, respirando o clima psíquico do Cristo, até o momento em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tivemos acesso, convivemos com a versão humana de um espírito puro que se fez menor para ter conosco, né? Calcando os seus pés puros no lodaçal das nossas paixões, para ensinar-nos na prática, como um exímio mestre, como fazer para nos tornarmos seres humanos integrais, como ele já havia alcançado. Então, nós temos em Cristo o mestre do trabalho e da perfeita alegria, o enviado de Deus, a representação do Pai junto aos filhos desviados do caminho do amor. O diretor angélico do orbe terrestre, cujas bênçãos representam a nossa herança. Como diz Estevão no seu inspirado discurso, se Moisés foi a porta, Cristo é a chave. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós a láurea imortal da salvação. Ou seja, ele nos liberta do cativeiro da ignorância pelo sacrifício de si mesmo, como Cordeiro de Deus. Tanto nas experiências de vida quanto de morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário. Por tudo que ele disse, por tudo que ele fez, e também pelo que ele não disse e não fez. Na sua gloriosa passagem da terra, ele encerra para nós
a figura do Filho de Deus, iluminando os nossos caminhos. Acima de todas as impossibilidades ou dificuldades de compreensão que a gente possa ter, que é impossível fazer uma análise psicológica sobre Jesus, a gente não tem recursos para isso. Acima de todas as nossas cogitações, fora de todos os atritos das ambições terrestres, ele traz a proposta de um reino de luz e de paz que esplende nas consciências de almas redimidas. Cristo, como Emmanuel explica na obra O Consolador, nas questões 284 e 285, tem uma missão como pastor do povo eleito de Israel e uma missão universalista. E aí Emmanuel vai ponderar. Se os evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos apresentam essa feição do bom pastor, ou seja, aquela estruturação do texto falando sobre o Cristo em suas experiências, as parábolas, os seus ensinos, especialmente no evangelho de Lucas, alguns detalhes, alguns lances sobre a infância de Jesus, né? Sobre alguns fatos, inclusive inéditos, que não estão presentes nos outros evangelhos, o evangelho de João mostra um Cristo cósmico, interplanetário, cuja missão transcende o orbe terrestre e que tem raízes que repousam no infinito amor e na sabedoria de Deus. Porque, em verdade, quem duvida que Israel represente o protótipo da humanidade inteira? E que o Calvário do Mestre represente o coroamento de um messianato que se define por essa perfeita exemplificação da vontade do Pai Celestial. Em Jesus nós encontramos a perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos relacionados à marcha evolutiva do planeta terrestre. Como a gente pode, inclusive, verificar na declaração de comunhão que Jesus faz, anotado por João, no capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Ele é igualmente esse símbolo do sacrifício imprescindível do cristão que também deve se identificar com ele. E é interessante a gente falar sobre isso. A identificação é um dos mais importantes conceitos psicológicos que fundamenta os processos psíquicos de qualidade e definição do ser humano. Freud, pai da psicanálise, define a identificação como a mais antiga forma de laço afetivo com o outro, que primeiro se estabelece como uma incorporação. Eu identifico em você alguns elementos que, para mim, são afins, com os quais eu concordo, e eu tento repetir isso na minha experiência própria. E depois isso dá subsídio à assimilação de outros caracteres, ou seja, nós crescemos e nos desenvolvemos espelhados pelo outro, identificados com os outros, né? Por isso que tem aquela famosa expressão que nós somos resultado da soma das pessoas com quem convivemos. E é uma pura verdade. Em outras palavras, isso resume o processo identificatório. Então, o indivíduo pode ser qualificado pela afinidade emocional que estabelece com o outro. Aí, quando a gente parte para a concepção espírita, veja como isso cresce de tamanho. Porque, segundo a concepção espírita, como espíritos imortais, nós somos equivalentes a antenas irradiantes, ou seja, o meu processo identificatório, portanto, não se dá apenas com encarnados com os quais eu convivo, na minha casa, na minha profissão, na comunidade, né, pelos lugares por onde eu ando, na academia que eu frequento. Esse processo também se dá mente a mente, ou seja, eu me identifico com a pleiade de espíritos que está em derredor, que está presente na minha psicosfera, com os quais eu me atraio, por conta dos pensamentos que vitalizo, dos hábitos mentais que eu cultivo, né? A nuvem de testemunhas, como dizia o apóstolo Paulo. Então, isso deve nos deixar ainda mais atentos sobre a questão de sintonia e de vigilância para que a gente se precate em relação a com o que nós vamos nos identificar. Porque o resultado disso não é outra coisa senão a estruturação dos nossos valores, dos ideais esposados, dos anseios íntimos que nós cultivamos. Então, quando, para tal identificação, nos elegemos, consciente ou inconscientemente,
Porque não é que a eleição de pessoas com quem eu me sintonizo, se essa eleição for inconsciente, que eu não tenho responsabilidade com isso. Tenho responsabilidade do mesmo jeito. Eu que lute, como diz, a expressão popular, para descobrir o que é que está submerso, digamos assim, né, para trazer um pouco à luz essas motivações que não são tão conhecidas. Porque o processo de identificação, qualquer que seja, se nós elegemos figuras enobrecedoras, necessariamente isso nos faculta e favorece o nosso progresso moral. Entretanto, se é fruto de nossas paixões dissolventes, e por paixões dissolventes eu estou incluindo, né, estou entendendo a definição das más paixões, como os excessos de cólera, vingança, destempero, enfim, formam associações desequilibrantes, no mínimo desequilibrantes, que pode dar início a processos de desestabilização, de desagregação psíquica, quando mais graves, de associações criminosas, de alucinações coletivas, de lutas perversas, em que às vezes nós estamos sendo colocados como instrumentos de um mal que desejaríamos abandonar. Tudo por conta dos processos de identificação. E esses processos dizem respeito com tudo aquilo que eu vitalizo, portanto, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, aquilo que eu compartilho, aquilo em que eu penso, que eu debruço a minha atenção. E talvez o marco dessa identidade com Jesus, especialmente no seio do cristianismo, tenha começado com a proposição de Lucas, quando ele sugere aos discípulos que nós nos chamássemos cristãos. E na obra Paulo Estevão, Emmanuel vai descrever o argumento que Lucas utiliza. Esse título de cristãos nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em plena concordância com os seus ensinos. Então, por isso, nós cristãos devemos buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou, com amor e humildade, esse segredo da felicidade que não passa, da felicidade espiritual, como a nos estimular ao enfrentamento do calvário das nossas próprias dores, pela necessidade de edificar no íntimo as virtudes que ele mesmo testemunhou. E é interessante que muitos de nós, especialmente se aproximando da época de Natal, nos comovemos, elucubrando sobre a possível dor física, material do Mestre Divino, pregado à cruz no sacrifício do Gólgota. E Emmanuel, também na obra O Consolador, na questão 287, vai elucidar que talvez o sacrifício de Jesus pela humanidade inteira encerre muito maior do que uma dor material, uma imensa dor espiritual, augusta e indefinível, que talvez nós nem possamos ter uma apreciação relevante, né, compatível com o que é aquilo. Imagine um espírito puro, né, que, como a gente viu, esteve com Deus e através dele essa vontade de Deus foi feita, que está na direção, né, esteve na direção da criação do nosso próprio planeta, como ele vai falar no Evangelho de João, né, eu sou o bom pastor, conheço todas as minhas ovelhas e por elas sou conhecido, ou seja, esse amor imenso por todos nós, e ele percebe aquele desperdício de oportunidade por ter sido representante de uma mensagem de vida e esperança, e aquela época nós não termos podido compreender. Veja que não é uma questão, como a gente poderia pensar, né, do nosso ponto de vista humano, de uma frustração dos seus propósitos, ou de raiva, né, por conta, enfim, de não ter sido escutado, como às vezes a gente fica de birra, né, quando a gente não é compreendido ou é pago com ingratidão. Não, é um sentimento que para nós, acredito, ainda é indevassável, por ser tão augusto. É talvez, eu imagino, se aproxime muito mais de uma imensa piedade, de uma compaixão sem limites, e que gera uma grande dor, um grande pesar. Porque
sempre no campo da especulação, porque é impossível para nós, né, como eu já disse, fazer qualquer estudo psicológico sobre Jesus. A gente não tem bases ou referências para isso. Mas imaginamos que essa dor espiritual, grande demais para ser compreendida, se traduz como essa indefinível compaixão que Jesus estende para toda a humanidade e que pode definir o ponto essencial da sua perfeita renúncia por todos nós, né. Só que o que que a gente faz com isso, né? Em nome de Jesus, ainda hoje a gente briga, desfaz amizades, pega os versículos fora de contexto e faz as interpretações mais doidas da vida, negocia aquilo, né, que o Cristo manifestou nos seus propósitos sublimes, como os mercadores do templo, com os nossos próprios interesses. Mente, equivoca, manipula, se torna infeliz e fazemos os outros infelizes. Então, talvez seja o momento da gente repensar esse processo de identidade com Cristo e a presença dele nos nossos atos, porque hoje é difícil a gente detectar alguém que nunca tenha ouvido falar em Jesus. Mas Jesus ainda é uma grande novidade ao mesmo tempo, porque a sua vivência ainda está em vias de se concretizar. A conduta crística pressupõe tornarmos-nos irmãos dos sofredores, seguir 1000 passos a mais ao lado de quem solicita apenas 1000, despir-nos da ostentação, do orgulho, do egoísmo, da competitividade doentia, servir ao invés de ser servido pela mensagem evangélica. Na cena do lava-pés, Jesus levanta-se da mesa, porta-se como um escravo e lava os pés dos seus apóstolos. E naquele momento ele diz: chamais-me mestre, e dizeis bem, porque eu o sou. E assim como eu lavo os vossos pés, né, que também possais fazer o mesmo, uns pelos outros. E aí ele deixa um novo mandamento: amai-vos, como eu vos amei. Então Jesus eleva o padrão do amor a um nível crístico, nos estimulando a fugir do campeonato das vaidades, a cultivar a bondade, a nos fazer úteis nas condições que temos, dentro dos contextos a que somos convocados. Porque às vezes a gente está esperando aquele grande chamado, né? Quase uma cartinha que vai chegar no correio, telegrama, nem sei se existe mais telegrama, o telegrama que chega, né, com aqueles caracteres. Você foi convocado para o reino de Deus. A sua primeira missão é tal. E aí a gente está esperando esse chamado expresso. Mas os chamados do Cristo batem a nossa porta, né? Chegam à nossa frente de todos os modos. Basta que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que a gente possa perceber esses chamados. O espírito Joana de Ângeles, na obra Ilumina-te, pela psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 2, Identidade com Jesus, ela vai falar: pode parecer paradoxal que no século da ciência e da alta tecnologia o amor passe a governar a vida e os seres humanos, mas outra alternativa não existe. Eu contava isso numa palestra ontem, né? Hoje tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para a gente mexer no banco, aplicativo de mensagens, tem aplicativo de relacionamento, tem aplicativo para lembrar da gente beber água, para tudo, né? Para organizar a nossa agenda. Podia fazer um aplicativo para evolução espiritual, né? Fica a dica para o Roteiro Espírita desenvolver um aplicativo desse para ajudar. Se tiver mensalidade, não tem problema, a gente paga, contanto que dê certo e a gente consiga se desincumbir do processo de evolução espiritual baixando o aplicativo. Já tem tanta tecnologia, por que ainda não foi desenvolvida uma alternativa para isso? Então, é mais ou menos o que Joana nos diz, né? Num século de tantas facilidades, de tantas interconexões, globalização, que tudo está ao alcance das nossas mãos, em que acontece um evento agora na China e em segundos já tem um vídeo no YouTube que a gente pode assistir de qualquer lugar do mundo, ainda não foi criado
um remédio, um medicamento tão efetivo para dar sentido às nossas vidas, para governar as nossas vidas, senão o amor. E aí ela diz: já foram tentados muitos comportamentos que resultaram em tristeza e tragédia. O único que permaneceu imbatível, inatacável ao longo dos tempos e que identifica a criatura com Cristo é o amor. Então ela vai dizer: experimenta-o e não te preocupes com mais nada. E o amor tem tantos desdobramentos: do respeito, da tolerância, da empatia, do perdão, da paciência, do pensamento misericordioso, da compaixão, né? Enfim, basta que da esperança, basta que a gente possa encontrar esses diversos filhos do amor que estão espalhados nas oportunidades da nossa vida. Na Terra, nós sentimos essa poderosa influência do magnetismo espiritual do Cristo, da sua sagrada influência por meio da assistência misericordiosa dos seus prepostos, da espiritualidade superior. Mas ainda pouquíssimos alcançamos a pureza indispensável para a contemplação do Mestre em seu plano divino. Quando a gente vê o final, né, da obra Paulo e Estevão, que Paulo se encontra com Jesus, Estevão e Abigail, a gente vê a consumação de um momento extremamente feliz. Chegaremos lá algum dia, eu acredito, mas ainda será necessário muito trabalho de nossa parte. Então, nesse sentido, as palavras de Jesus, sobretudo na forma transcendente das suas parábolas, representam essas sementes de vida e esperança que vão germinar em algum momento, a ponto de crescer como essa árvore fecunda de sabedoria e misericórdia nas nossas vidas, né? No capítulo, muitos chamados, poucos os escolhidos, se eu não me engano, é o capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem assinada pelo Espírito Simeão, que ele vai falar sobre a árvore da vida, que a gente possa contribuir, não atacar a árvore, né? Não desfazer-nos dos seus ramos, mas estender essa frondosa árvore para que possa abrigar mais nas suas sombras, né? Distribuindo esses frutos saborosos dos desdobramentos do amor. Mas mesmo dentro de nós, nós precisamos nos precatar ainda em relação aos nossos maus pendores e más inclinações, trabalhando os nossos sentimentos pelo movimento sistemático, né, de ações e comportamentos no bem, a fim de que a gente não permita que o anticristo se manifeste, que é uma questão também colocada na obra O Consolador, porque a Bíblia nos diz, no Evangelho de João, que, como nós já ouvimos, o anticristo viria, e já muitos anticristos hão se levantado, né, que representam o momento da última hora. Anticristo significa contra o Cristo. Então, Emmanuel vai explicar que não é necessariamente uma pessoa, mas é uma força ou um certo poder que está em oposição ao trabalho do Cristo. Não necessariamente personificado em alguém que encerre o mal do mundo, porque o mal ainda está em nós, no interior dos nossos corações, precisando ser trabalhado. Às vezes, podemos inclusive ser tentados a pensar que o anticristo esteja bem distante das fileiras cristãs e espíritas, mas os maiores inimigos do evangelho e do espiritismo somos nós mesmos. O anticristo não é uma força ateia, não é uma força pagã que está lutando contra Jesus, mas muitas vezes um desvio conhecido, né? Alguém que detém, ou nós, né, que detemos o conhecimento sagrado, mas que por vezes estamos pregando algo que não seja verdadeiro, porque nos sintonizamos com essa vibração. E é interessante que o evangelho está recheado de exemplos entre os apóstolos. No capítulo 13 de João, versículo 27, ele diz, na última ceia: assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que tens para fazer, faze-o logo. E aí, depois que Judas sai, ele entretece aquele discurso mais íntimo com os apóstolos que ficam. Satanás entrando em Judas, na linguagem do Novo Testamento, nada mais é do que a questão da sintonia, que pode perfeitamente acontecer conosco. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31,
O mesmo ocorre com Simão Pedro. Jesus diz a ele: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo, ou seja, vos peneirar como o trigo, vos tentar. Assim também como ocorre conosco. E aí Jesus diz: mas pedi a Deus que tu não desfalecesse, e quando se tornares fortalecido, fortalece também os seus irmãos. Ou seja, a questão da sintonia espiritual que pode acontecer com qualquer um de nós, porque o mal não está fora, o mal está dentro. São essas brechas, digamos assim, que dão essa força, né? Mas nunca o anticristo como um poder absoluto e definitivo que possa vir a neutralizar a ação de Jesus. E, meus amigos, já caminhando para o final, agradecendo pela paciência de vocês, por essa oportunidade maravilhosa, trago um trecho da obra Os Mensageiros, que é a segunda da série A Vida no Mundo Espiritual, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Tem um trecho em que tem preciosas instruções de Telésforo, um antigo lidador do Ministério das Comunicações, que ele pede a reunião de todos os aprendizes de trabalho de intercâmbio entre equipes de auxílio e espíritos encarnados para falar, né, um pouco, conversar com eles. E tem um trecho muito legal em que ele nos lembra mais alguns aspectos do Cristo e da presença do Cristo nas nossas vidas. Ele vai dizer assim: a ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores, nos fluidos da carne, amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem, indevidamente, na concepção que lhes é própria. Se esquecem de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Jesus não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas ele se fez como os homens, para ajudá-los na vida áspera. Se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Nos abstraindo das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós, os laços pessoais constituem um extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós a concepção de que a terra é vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis. E guardemos a certeza de que a esfera carnal é única grande oficina de trabalho redentor. Nos preparemos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e nos lembremos de nossas obrigações fundamentais. Então, talvez isso seja o mais interessante. Jesus não esperou o nosso processo de ascensão para que nós nos reuníssemos em torno da mesa para o grande banquete, a fim de auxiliar nesse processo de evolução, já tendo enviado muitos representantes na mensagem divina, veio ele mesmo, como semeador divino, presentemente distribuir essas sementes de vida e esperança. Né? Não esperou que os homens atingissem o estágio de pureza espiritual e se tornassem anjos para ter com ele. Fez-se ele homem, não exigindo das criaturas humanas gratidão ou reconhecimento, ou que se tornassem iguais a eles. Então, a nossa parte também precisa ser feita. Se nós, num mundo de provas e expiações, somos mais ou menos farinha do mesmo saco, o nosso gesto de sacrifício e de devotamento é proporcionalmente muito menor, nada mais do que a nossa obrigação para esse esforço de vivenciar aquilo que o Mestre nos ensinou. Que Jesus nos abençoe grandemente e nos envolva sempre com sua santa e divina paz.